Olá, muito boa tarde. Cultura do encontro na Igreja e no mundo contemporâneo é o tema para o primeiro Encontro Nacional de Leigos. Será em Coimbra já no próximo sábado. Jorge Líbano Monteiro é um dos coordenadores desta iniciativa e com quem iremos conversar logo após os temas que marcam a atualidade religiosa. Os 90 anos de história são o impulso para o futuro do Corpo Nacional de Escutas, que reuniu em Congresso Nacional para olhar o escutismo e a educação no século XXI. Promover a reflexão, olhar os desafios dos tempos e perspectivar o futuro. Foram estes os objetivos que trouxeram até ao Centro de Congressos de Lisboa 700 dirigentes adultos, caminheiros e observadores, que quiseram tomar parte nesta iniciativa que lembrava esse caminho de 90 anos do Corpo Nacional de Escutas. O que nós pretendemos para este congresso é reunir a associação num momento de partilha, de reflexão, de debate sobre o CNE, sobre o escutismo nos dias de hoje. Temos um passado de 90 anos, temos uma história longa, mas também temos que estar alerta àquilo que nos rodeia e aquilo que se vai passando. A sociedade muda, nós mudamos, as nossas vidas pessoais, profissionais também vão mudando e achamos que isto seria um momento, seria uma altura de pormos a associação a pensar sobre o antes, o agora e pensar em caminhos para o futuro. O Corpo Nacional de Escutas promove estes congressos em cada 10 anos e são uma oportunidade para a reflexão interna e para a coesão de práticas e métodos. Serve para nos munirmos de um manancial de informação que perspectiva o futuro, para podermos, em sede própria, tomar as decisões que mantenham a atualidade do movimento como um movimento de resposta aos desejos e às ansiedades dos jovens e da sociedade onde eles estão inseridos. Um congresso de e para escuteiros, mas com recurso a personalidades que, podendo não ter nada a ver com o escutismo, são especialistas em determinadas áreas que acabam por ser de grande relevância para o trabalho desenvolvido pelo Corpo Nacional de Escutas. Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos intervenientes, sublinhando o papel determinante do escutismo como formador para os valores absolutos em tempos onde tudo parece relativo. São problemas de afirmação de valores contra o relativismo, contra o vale tudo, de fazer crescer integralmente as pessoas, de respeitar a dignidade das pessoas, de olhar preferencialmente para os mais carenciados e mais sofridos na sociedade portuguesa, de construir todos os dias razões de esperança e razões no fundo, de amor, de solidariedade, de caridade, como isso é mais atual hoje do que nunca. Na sua intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou também que o escutismo é fundamental para o sucesso da presença da Igreja junto dos jovens. No domínio da formação da juventude, a crise da ação católica, os movimentos que existem e pelas suas próprias características, o caráter setorial e limitado em termos numéricos, faz com que a grande associação de inspiração cristã seja o Corpo Nacional de Escutas. E, portanto, largamente, o que for o sucesso do Corpo Nacional de Escutas é o sucesso da formação de crianças e de jovens cristãos em Portugal. A comemorar 90 anos de história, os participantes puderam espreitar o passado do movimento, através do trabalho de recolha e inventariação que está a ser desenvolvido pelos responsáveis pelo Museu do Corpo Nacional de Escutas. As fardas dos escuteiros também sofreram alterações, mesmo a nível de cor e tudo. Tudo, sim. Começou a dos Lubitos, no princípio era verde. Usavam um bivac tipo bivac de tropa, assim, uma coisa. Depois foi mudou para boina, depois para chapéu, e hoje em dia, mas é muito raro, que hoje em dia já não se liga muito à cobertura da cabeça, porque não sei porquê, mas está um bocadinho já a sair fora de moda. Mas fardas
tivemos uma farda, uma camisa verde, tivemos uma camisa amarela, agora temos uma camisa assim de caqui. Quer dizer, houve várias mudanças a nível de coisa nos últimos 90 anos. O Corpo Nacional de Escutas, o Escutismo Católico Português, nasceu em Braga a 27 de maio de 1923, fundado pelo arcebispo Dom Manuel Vieira de Matos e pelo Dr. Avelino Gonçalves. O Corpo Nacional de Escutas é, em Portugal, a maior associação de juventude. Conta com 73 mil escuteiros, entre eles 14 mil são dirigentes adultos. António José Osório. Na Semana dos Seminários, uma história de vida, Tiago Varanda ficou cego aos 16 anos. Tateando os espaços, este jovem descobriu também o caminho da vocação sacerdotal. O percurso é de um cego e a descoberta em causa não se refere a uma rua ou caminho que tenha de aprender a percorrer. Em causa a descoberta de um itinerário vocacional. Tiago Varanda cedo perdeu a visão, aos 16 anos. A partir daí, percorrer os caminhos por onde tem de andar é uma descoberta, não tão grande quanto a descoberta vocacional que desde tenra idade se coloca. Interrogava-me e até achava que podia ser uma hipótese e tal, mas achei que o facto de ser cego que me impediria um pouco de exercer muito do serviço de um sacerdote. E pus isso um pouco de lado. Mas por pouco tempo, em causa um despertar vocacional que encontrava uma resposta positiva. Com uma certa maturidade já voltei a requestionar, digamos assim, e aí comecei a colocar essa hipótese já não tanto condicionado por esse receio, porque eu acreditava que um sacerdote, embora necessite de algumas adaptações, é óbvio que com essas adaptações pode exercer, acho que poderia exercer e poderei vir a exercer o que um sacerdote faz, mesmo sendo cego. O sim dá-se todos os dias, mas também é um sim que se vai construindo. E, aliás, eu ainda estou, no fundo, em caminho de discernimento também. Este caminho é ainda de uma procura e será sempre, mas é sempre um sim que eu procuro construir também no dia-a-dia. Natural de Viseu, Tiago Varanda tirou um curso superior e era professor de História em Braga quando decidiu entrar no seminário. Uma ocupação profissional que o ajudou a criar confiança. Se eu me sentia capaz de ser professor, também com as devidas adaptações, não sentia que algo que a minha limitação física me impedisse também de exercer o sacerdócio. A etapa atual não está a colocar grandes dificuldades. Tiago tira um novo curso de Teologia, lidando com ferramentas que já lhe eram familiares. O mesmo não se diga da adaptação a ritmos de comunidade e oração. Ao nível da faculdade, de certa forma são adaptações que eu já tinha antes de ir para o seminário, que é um computador com um sistema de voz que me lê os textos digitais. Pronto. Algum material também em braille que existe, eu ainda consigo adquirir também algum material em braille necessário. Ao nível específico do seminário, aí estou a tentar fazer um esforço um pouco maior, no sentido, por exemplo, de imprimir a liturgia em braille. Adaptação a um cotidiano onde Tiago pode contar com uma ajuda há alguns anos. A cadela guia, Misha, acompanha-o desde as primeiras rotinas de cada dia. Deixo a capela e normalmente ela fica lá num cantinho e depois portanto, nós fazemos a celebração, se for a celebração eucarística, ou rezamos tantas horas e ela fica ali sossegada até a hora depois de vir embora. Depois quando termina a celebração, ela levanta-se logo, ela percebe, quando começa a sentir as pessoas a sair, percebe logo que já é para ir embora, levanta-se e fica à minha espera e então pego nela e depois deixo para ir tomar um pequeno almoço e seguir para a universidade. Depois, o dia-a-dia no seminário é feito com o contributo de todos. Tiago tem também as suas tarefas. É verdade que eu não tenho, por exemplo, na lida diária, algumas coisas que não posso, mas aquelas que posso tenho de fazer. Por exemplo, no bar, às vezes lavo a louça, por exemplo. Claro que, pronto, fazendo consoante eu posso também.
Por exemplo, sei lá, leitura também nas celebrações, por exemplo. Normalmente, por vezes, também quando chega a minha vez, também vou ler na Eucaristia ou nas horas da liturgia. Um percurso formativo por onde passará, mais tarde ou mais cedo, uma questão. Como padre, o que pensará fazer Tiago Varanda? Como padre, gostaria de fazer o que o Bispo me pedir, o que a Igreja me pedir, de corresponder, acima de tudo, corresponder, no fundo, a este amor de Jesus Cristo, não é? Que é, acima de tudo, por causa dele que eu estou aqui. Caminho vocacional que vai descobrindo, como foi capaz de descobrir muitos caminhos que a limitação física nunca o impediu de percorrer. Cada domingo revela-nos a novidade do Evangelho, que nos é aqui apresentado pelo cônego João Aguiar Campos, por outras palavras. A dificuldade é tempo de testemunho. Devemos pensar assim, positivamente, cada vez que nos sentimos postos à prova. Estamos habituados ao test drive que nos permite avaliar se o comportamento do veículo é o mesmo que o catálogo descreve. E procuramos, ainda que em simulador, criar as condições da estrada e das suas contingências. Apenas nós gostaríamos de um tapete rolante e alcatifado, como se o amor não fosse escolha e valentia, como se amar não fosse fundamentalmente preferir. O amor que calcula não ama. A 2 dias daquele que é o primeiro encontro nacional de leigos e que vai decorrer em Coimbra, temos entre nós Jorge Líbano Monteiro, é coordenador do grupo de trabalho que incide no tema do desenvolvimento económico e social. Muito obrigado por estar na nossa companhia. É um primeiro encontro nacional de leigos. Ao fim e ao cabo, é uma experiência para congregar vontades, competências, também daqueles que vivem o seu batismo, se dizem cristãos e estão na sociedade civil. Penso que passa por aí um bocadinho a ideia de levar por diante este encontro. Eu penso que foi uma feliz iniciativa esta, de, no fundo, fazer um primeiro encontro onde nos é possível, no fundo, criar aqui ver a comunidade de todos aqueles que andamos espalhados, cada um pelo seu sítio, cada um pelos seus movimentos, cada um pela sua própria espiritualidade, mas, no fundo, perceber que fazemos todos parte da mesma igreja e, portanto, somos todos uma mesma comunidade que tem que fazer o seu papel no mundo atual. E eu penso que esta capacidade de juntarmos todos para pensar o que é que podemos fazer em conjunto, refletirmos as nossas questões, pormos os temas em cima da mesa de forma aberta durante um dia de trabalho, eu acho e espero que seja realmente um grande momento que nos anima a continuar e a ir mais longe. Até porque o cristianismo não é para viver fechado nas paredes do templo ou no recato da consciência de cada um, é para estar na vida pública, na sociedade, e aí os cristãos também são chamados a agir com desassombro, não é? Eu acho que é uma tentação, ou uma tentativa de outros, no fundo, encostarem-nos para dentro da igreja, não é? Mas nós percebemos que a nossa missão é fora dela. Portanto, a Igreja tem que ser a base que nos impele a ir mais longe. Eu dava um exemplo interessante que era a questão de que uma pereira não dá peras para si própria, não é? Porque se a pereira ficar com as peras, vou apodrecer na árvore, não é? Portanto, aqui a questão, nós próprios temos dons, temos frutos daquilo que fazemos, mas os frutos é para dar aos outros, não é? E, portanto, é esta capacidade de sair de si mesmo, esta capacidade de dar os nossos frutos aos outros, que, no fundo, faz a Igreja crescer e que faz bem ao mundo, e é essencial. Este encontro
comporta vários grupos de trabalho. Um deles, que irá coordenar, incide no desenvolvimento económico-social e nestes dias que correm tão marcados e dominados pela crise económica, pelo desemprego altíssimo, adquire particular relevância a abordagem deste tema. O que é que vai estar em análise neste grupo em concreto? Neste grupo optámos por fazer a primeira questão que quisemos neste grupo, portanto, que é dedicado ao desenvolvimento económico e social, foi fugir de grandes teorias. Portanto, foi o primeiro objetivo da abordagem deste tema foi fugir às teorias. E depois percebemos que era dentro das empresas, portanto, dentro das próprias empresas, que no fundo se passa muito do que é o desenvolvimento futuro. E muitas vezes achamos que é pelos subsídios, que é pelo Estado. Não, mas quer dizer, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento do país passa por empresas que sejam capazes de vingar. E que sejam capazes de vingar e ter sucesso com bases claras e com bases de responsabilidade social também. E, portanto, aqui a grande questão é como é que nós, cristãos, que estamos dentro das empresas, o que é que podemos fazer para alterá-las, para elas, no fundo, servirem melhor o homem e servirem melhor a economia e também terem sucesso económico. Então, o que propusemos aqui foi juntar acionistas, empresários, juntar gestores, primeira linha, que estão dentro das empresas, juntar os outros colaboradores também, juntar aqui depois um especialista também em recursos humanos e cada um de nós olhar e ver como é que vê Cristo na empresa e como é que é possível colocar os critérios de Cristo na empresa. E o trabalhador tem uma função, o gestor outra e o acionista outra. Eu acredito, e vamos ver o que é que esta discussão nos vai dar, que este encontro entre os diferentes intervenientes da empresa nos possa dar pistas de como é que podemos melhorar a empresa e pôr realmente a empresa ao serviço do homem e não o homem ao serviço da empresa. Portanto, Cristo na empresa pode ser rentável. Não, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Cristo é sempre rentável. Pode não ter aquele lucro que nós estamos à espera, mas de qualquer forma é sempre rentável. E eu acho que isso é interessante ver que a crise ajudou também a perceber isso. Quer dizer, ajudou a perceber que as empresas que estão mais fundamentadas na verdade, na transparência, no respeito pelos próprios trabalhadores, são aquelas empresas que têm mais capacidade de sobreviver a estes momentos de crise. Aquelas empresas que são mal feitas, que são baseadas na mentira, que são baseadas em esquemas, que no fundo não respeitam muitas vezes os próprios colaboradores, também têm mais fragilidades. E, portanto, cada vez mais eu acho que a própria teoria económica se aproxima daquilo que a Igreja e a sua doutrina social da Igreja diz há tanto tempo, que é o homem que está no centro da empresa e o homem é o capital mais importante da empresa. É necessário então começar a valorizar todos os fatores da empresa, todos os seus colaboradores. Por vezes ainda persiste aquela ideia de que na grande empresa a parte importante é só do meio para cima, quem gera, quem toma as decisões. Depois há um fator de produção, que são as pessoas que estão na linha de montagem, mas que, enfim, pronto. Mas não é assim, porque quando os que estão nos primeiros setores da empresa estão mobilizados e cativados e empenhados, tudo é diferente. Não, claramente, isso eu acho que cada vez mais, é claro que há empresas, e cada um tem a sua responsabilidade dentro da empresa, mas também a Igreja também nos explica que é muito foi dado, muito é exigido, não é? Portanto, há aqui uma responsabilidade, se calhar, maior do líder da empresa que tem de definir a estratégia. E numa altura de crise como a que vivemos, o que nós sentimos muitas vezes é que o líder das empresas, e não nos podemos esquecer que em Portugal a maior parte das empresas são PMEs, pequenas empresas, para além de ser o líder económico, também é um líder social, porque tem um papel social fortíssimo. E, portanto, aqui uma liderança forte das empresas, uma liderança de pessoas que tenham critérios de Cristo para aportar para o mercado e para a própria empresa, no fundo faz a diferença. Agora, isso não quer dizer que a responsabilidade que estes empresários e gestores têm também tenha que ser acompanhada de igual forma pela responsabilidade dos trabalhadores. E todos fazem parte da mesma empresa e todos são essenciais, porque um empresário sozinho, se não tiver gestores, não consegue trabalhar, se o gestor não tiver colaboradores, também não consegue trabalhar. E o oposto é igual. Quer dizer, se houver muitos trabalhadores, mas não houver ninguém que faça as funções de chefia, também não funciona. Ou se houver gestores e trabalhadores e não houver quem ponha o capital e quem ponha o dinheiro, também não... Pronto, eu acho que aqui a questão, cada vez mais, é esta percepção que fazemos parte aquela ideia que a Igreja sempre defendeu, uma comunidade, a empresa como uma comunidade de pessoas, não é? E esse é o caminho que temos que atingir. Agora, claramente, também temos a noção que há muitas coisas que não funcionam, há muitas empresas que não funcionam assim, quer dizer, que há um sistema que está montado que, no fundo, muitas vezes não reconhece o homem. Portanto, mas este é o trabalho que nós temos que fazer, não é? No fundo, é como é que nós que acreditamos nisto, como é que nós que temos a certeza que os critérios de Cristo são importantes para o desenvolvimento da empresa, como é que nós os conseguimos pôr em prática. E isso é um desafio brutal, é um desafio diário que é preciso fazermos no dia-a-dia. E eu espero que este primeiro encontro possa ser um momento também para nos ajudar
a perceber como é que podemos fazer isto e, no fundo, a dar-nos força e a companhia suficiente para irmos em frente. Ainda há muita gente que, ao chegar ao seu local de trabalho, se esquece de que é cristão e se esquece de pôr em prática, se calhar, aquilo que viveu no fim de semana na sua comunidade cristã. É o que nós chamamos de vidas esquizofrénicas, não é? Que acham que em casa são católicos, quando vão à missa têm um conjunto de critérios, mas depois a empresa implica, é uma realidade diferente e, portanto, a empresa tem que ser implacável, tem que mentir para o bem da empresa. Portanto, a questão é que eu acho que isso é uma mentira pegada, e o que acontece é que quando começamos a dividir as nossas vidas, quando deixamos de ser unos na nossa vida, o que acontece é que ficamos mais frágeis. E há sempre uma das partes dessa realidade, uma das partes que vai abaixo. Portanto, aqui o grande desafio, e isso que em termos de ACES temos lutado muito, é claramente as pessoas perceberem que é essencial a unidade da sua vida. E os critérios que têm em casa são os critérios que têm na empresa. A coerência e a centralidade destes critérios, como quando nos deixamos quando começamos a dividir, normalmente está a asneira. Este encontro procura reunir os leigos, mas independentemente da sua pertença a este ou aquele movimento, associação, não é? Não, claramente, somos todos da Igreja, não é? Fazemos todos parte desta Igreja. E, portanto, eu acho que cada caminho é um bom caminho, não é? Desde que esteja dentro da Igreja. E, portanto, aqui eu acho que até é importante que cada um possa encontrar o espaço onde se sente melhor, o espaço onde pode concretizar melhor a sua própria vocação e aquilo que acredita. E eu acho que é desta complementaridade entre todos e que a Igreja tem mais força também, e que a Igreja, no fundo, está presente no mundo, não é? Se fôssemos todos iguais, no fundo, ficávamos limitados a uma pequena parcela do mundo. Se cada um procurar ser o mais fiel à sua vocação, aí sim conseguimos, depois, em conjunto, fazer uma comunidade que seja transformadora. Muito bem, Jorge Líbano Monteiro, muito obrigado por ter estado hoje aqui no programa Eclésia, Cultura do Encontro, na Igreja e no Mundo Contemporâneo, tema para o primeiro Encontro Nacional de Leigos, que terá lugar em Coimbra, já no próximo sábado, e que temos vindo a acompanhar esta semana aqui no programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.